Meus queridos alunos, abraço em todos, espero que todos estejam muito bem. E neste vídeo de hoje, nós vamos estudar um instituto importante que tem caído em tudo que é concurso de processo civil, que é a oposição. No último vídeo postado aqui no nosso canal do YouTube, eu analisei com vocês a correção do polo passivo. Mas antes disso, eu tive a oportunidade de discorrer sobre as modalidades de intervenção em terceiros. E naquele momento, eu avisei a vocês que a oposição ela nunca foi uma modalidade ou uma espécie de intervenção em terceiros. Exatamente porque toda e qualquer espécie de intervenção de terceiros é utilizada com duas finalidades somente. Ou o terceiro tenta ingressar no feito para auxiliar, ajudar uma das partes da ação principal, ou esse terceiro ele é convocado para ingressar no feito para responder em nome de uma das partes da ação principal. Na oposição, meus caros, nós não temos isso. Na oposição, o opoente, que é o autor da oposição, ele nem quer auxiliar uma das partes na ação originária e muito menos ele deseja responder em caso de derrota de uma dessas partes. Na verdade, o que o opoente quer para si é a propriedade ou a posse do bem de direito material discutido na ação principal pelas partes originárias. Então, tendo em vista essa lógica, essa ideia, vamos começar a discorrer sobre a oposição e o seu respectivo procedimento. Então, assista esse vídeo até o final para você entender tudo que você tem que saber para concurso público de processo civil sobre oposição. Beleza? Então vem aqui comigo, eu vou colocar aqui para vocês o nosso slide e aí hoje nós vamos falar aqui, como já adiantei, da oposição. Beleza? Não esqueçam que a oposição ela é ajuizada por um terceiro, tendo em vista como demandados as partes de uma ação principal. Então, ela faz referência, ela diz respeito a uma ação principal, apesar de ser uma ação independente. Então, perceba você o seguinte: nesta ação dita principal, uma pessoa A ajuiza uma determinada ação, tá? Uma determinada ação em face de uma pessoa B. E aí, note que na oposição, um terceiro, que eu vou chamar aqui de C, ajuiza ação, que é exatamente a oposição, em face das partes da ação principal, da primeira ação. Então, imagine, A ajuiza a ação em face de B para discutir a propriedade de um carro, de um veículo. E aí vem um terceiro, um estranho a essa relação principal, o C, e diz o seguinte: na verdade, esse carro que eles estão discutindo aí em cima não pertence a nenhum deles, pertence a mim. Então, ele vai ajuizar a ação chamada de oposição em face das partes do processo originário, que são quem? A e B. Então, veja que na ação principal, uma pessoa A ajuiza a ação em face de B. E um C, um terceiro, essa ação principal, demanda as partes da ação principal, tá? Por isso que na oposição, pessoal, existirá a formação de um litisconsórcio passivo necessário entre os opostos. Passivo necessário. E aí, para você não se perder, não esqueça que
Na oposição, o autor é chamado de opoente. Então, o opoente, que é o terceiro, é o C, ele ajuiza a ação em face de A e B, que são os opostos. Portanto, existe um litisconsórcio passivo necessário na oposição em relação aos opostos, tá? Não esqueça, então, que essa é a lógica da oposição que você vai encontrar regulamentada no CPC a partir do artigo 682, tá? Do CPC. E ela só tem cabimento, essa oposição, até a prolatação da sentença. Então, só cabe o terceiro discutir a posse ou a propriedade desse bem litigioso até ser proferida sentença, até ser proferida sentença na ação principal. Então, cuidado, que enquanto esta ação principal, que eu vou destacar para vocês agora, ela estiver pendente de julgamento, cabe ao terceiro, que se afirma titular do direito material discutido, então, ajuizar a sua oposição, beleza? Então, até ser proferida a sentença, enquanto pendente a ação principal, é possível ao ser ajuizar a sua oposição. Cuidado, pessoal, que a oposição, então, ela vai ser distribuída por dependência, tá? Então, a oposição será distribuída por dependência. E a finalidade disso aqui é bem simples para você entender. Veja, o objetivo aqui do legislador é evitar decisões contraditórias. Então, na mesma secretaria que a ação principal já está tramitando, será ajuizada a oposição. Então, para você não ficar dúvida em relação a isso, presta atenção que se a ação principal estiver tramitando na 10ª vara civil, o opoente vai ajuizar a oposição aonde? Na 10ª vara civil. Ela será distribuída por dependência. Este aqui, no caso da oposição, é um critério funcional de competência e, portanto, é um critério de competência absoluta, que não pode ser modificado pelas partes, beleza? Então, a oposição será distribuída por dependência e vai haver, obviamente, necessidade de citação dos opostos. Vem aqui comigo, porque no procedimento, perceba, haverá a citação dos opostos, que nunca é demais lembrar que são as partes originárias da ação principal, perceba, A e B, né? Os opostos, só que eles são citados, meus caros, na pessoa de seus respectivos advogados. Então, eles são citados não pessoalmente, mas na pessoa de seus advogados, tá? Então, os opostos são citados na pessoa de seus advogados. Ótimo. Então, note que foi ajuizada a oposição e os opostos foram citados. Para complementar aqui o contraditório, eles são citados para oferecer, obviamente, contestação. Vai haver oportunidade no procedimento deles se manifestarem, por óbvio, né? Então, a contestação, ela deve ser apresentada, pessoal, no prazo comum de 15 dias, tá? O prazo aqui de 15 dias, não esqueça, anote aí, é um prazo comum. Significa o quê? Significa que quando o juiz abre prazo aqui, né, para a contestação, ambos os opostos, através de seus advogados, têm 15 dias para contestar. Não são prazos sucessivos. Primeiro um, depois o outro. Não se trata disso. O prazo é comum de 15 dias. Fechou? Vem aqui comigo para a gente continuar o procedimento.
no próximo slide, tá? Beleza. Agora, preste atenção aqui que se na oposição, note, na oposição, que é a ação ajuizada pelo C, como a gente viu, ação ajuizada pelo C, em face dos opostos, né, A e B, pode ocorrer que, com a citação dos opostos, um deles reconheça o pedido. Então, por exemplo, o A, ele pode reconhecer o pedido, reconhecer o pedido de C. E se houver o reconhecimento do pedido interposto por C, então a oposição continuará em face do outro oposto, né? Então, contra o outro oposto, contra o outro oposto, continuará a oposição. Quero que você perceba que não há nada de novo aqui. Note, nós tecnicamente estaremos na fase aqui do saneamento, onde, após a apresentação da contestação, uma das partes pode dizer: não, eu realmente reconheço, em conformidade com a boa-fé objetiva, eu reconheço a pretensão do autor da oposição. Então, o juiz, lá na fase do saneamento, vai ter a oportunidade de analisar as peças apresentadas pelas partes e dizer o seguinte: bom, então se houve reconhecimento do pedido, eu posso julgar antecipadamente o mérito, de forma, obviamente, parcial. Vai ser proferida uma decisão interlocutória julgando parcialmente o mérito, né, daquela ação, mas não esqueça, pessoal, o processo vai ter que continuar para o julgamento do pedido em face do outro oposto que não reconheceu, né? Beleza? Mas entenda que se um deles, por isso que o código diz, um deles reconheceu, o processo continua em face do outro, tá? Então, voltando aqui para o procedimento, quero que você note o seguinte, que a oposição, o julgamento da oposição será diferente. Então, vamos colocar aqui, ó. Se essa parte aqui, eu até vou destacar, chamar sua atenção, tá? Atenção para essa parte aqui do nosso estudo agora da oposição. Se a oposição ela for proposta antes do início da audiência de instrução, o procedimento a ser observado é um. Então, se ela for proposta antes do início da audiência de instrução, o procedimento é um. Se ela for proposta, se a oposição, deixa eu até apagar isso aqui, se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, a lógica procedimental é diferente da audiência de instrução. Beleza. Então, você tem que prestar atenção em qual momento a oposição foi proposta. Foi antes da audiência de instrução ou depois da audiência de instrução? Cuidado, eu estou fazendo menção à audiência de instrução da ação principal, né, pessoal? Claro. Então, veja que o juiz está julgando a ação principal entre A e B, vem uma terceira pessoa, o C, e a juíza oposição. A juíza oposição para discutir
a posse ou a propriedade daquele bem material que está sendo disputado lá pelas partes originárias. Se essa oposição for ajuizada, se for proposta antes da audiência de instrução na ação principal, o procedimento é um. Se for após, o procedimento é outro. É isso que eu estou falando para vocês. Vindo de novo aqui para o slide, eu vou te mostrar o seguinte, ó. Note você que se a oposição for proposta antes do início da audiência de instrução, essa oposição, a oposição será apensada aos autos, será pensada aos autos principais, né? E ambas tramitarão simultaneamente. Elas terão tramitação simultaneamente. Beleza. Agora, cuidado que nesta situação, quando a oposição ela é proposta antes do início da audiência de instrução e ambas tramitarão simultaneamente, como vocês estão vendo, elas serão julgadas na mesma sentença. Serão julgadas na mesma sentença, tá? Na mesma sentença. Beleza. E aí, eu quero que você preste atenção no seguinte: sempre, em qualquer situação, que oposição e ação principal forem julgadas pelo magistrado na mesma sentença, a oposição será julgada em primeiro lugar. Isto porque a oposição é prejudicial à ação principal. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vem aqui que você vai entender. Ó. Vou voltar aqui o slide para você observar o seguinte. Primeiro, o juiz vai julgar a oposição para saber se o bem pertence ao opoente, ao C, ou se esse bem pertence a e B, né? Ou ele pertence ao C ou não pertence. Se pertence, pessoal, a C, pronto, a ação principal já restou prejudicada, ela nem será julgada. Agora, o juiz julgando a oposição e entendendo que o bem não pertence a C, aí ele passa depois ao julgamento da ação principal para decidir a quem cabe esse bem, se A ou B, tá? Então, observem que essa lógica é replicada aqui exatamente nesse procedimento. A oposição é julgada em primeiro lugar porque ela vem a ser, obviamente, prejudicial à ação principal, beleza? Agora, veja, se a oposição ela for proposta após a audiência de instrução, nós podemos ter duas situações diversas que eu quero destacar para vocês. Então, vem aqui comigo que eu vou tratar agora dessa situação aqui, ó. A oposição proposta após o início da audiência de instrução. Nesse caso, nós podemos ter duas situações diferentes. Duas situações diferentes. Qual é a primeira? Então vamos lá. Primeira situação é o juiz, ele vai encerrar, então ele encerrará a instrução, vou colocar assim, ó, abreviar, tá? Do processo, instrução do processo originário, tá? Ele primeiro encerra a instrução do processo originário e após o suspenderá. Então, o juiz, ele conclui a instrução do processo principal e depois suspende o processo principal. Para quê? Para aguardar, então vamos lá, com
a finalidade de aguardar o processamento e a instrução, processamento e a instrução da oposição, tá? Da oposição. Não esqueça que ele faz isso, perceba, porque o procedimento do processo principal ele já está mais avançado. Então, ele conclui, suspende para dar andamento à oposição. Com que finalidade, pessoal? Julgar ambas as demandas conjuntamente. Então, cuidado que nessa situação aqui, na primeira situação, encerrada, encerrada a instrução da oposição, ambas, ação principal e oposição serão julgadas conjuntamente, serão julgadas conjuntamente, tá? Então, essa é a primeira grande situação. Não esqueça disso aí. Anote bem nas suas anotações, no seu caderno, para depois você revisar, tá? E aí nós temos a segunda situação. Qual é a segunda situação? É se o juiz entender que a unidade de instrução, a unidade de instrução atende melhor o princípio da duração razoável do processo, né? Duração razoável do processo. Nesse caso, nesta segunda situação aqui, pessoal, o que é que nós vamos ter? O juiz suspenderá, então nessa situação, o juiz suspenderá o curso do processo, ele suspenderá o curso do processo para que a oposição e a ação originária, a ação originária, ação originária e a oposição sejam instruídas conjuntamente. Conjuntamente. Percebam então, pessoal, que nessa segunda situação, né, o
o processo principal, ele já está numa fase mais adiantada. Ele já está na instrução quando, ou, né, no caso aí, a oposição foi ajuizada após a instrução da ação principal e, portanto, já há muitos atos aí processuais a dar andamento na oposição para que elas recebam julgamento conjunto. Em todo caso, o que é que o juiz pode entender? Bom, eu posso entender que atende melhor o princípio da duração razoável do processo se eu julgar as duas logo, porque não pode ter sentido, não ter sentido ele esperar, né, a oposição para depois julgar a ação principal. Então, o que é que ele pode fazer nesse caso? Ele pode suspender logo de pronto a ação principal para concluir o processamento da oposição e aí julgar ambas de forma conjunta, tá? Então, cuidado, duas situações aqui, voltando para o procedimento, para você relembrar. E por fim, meus queridos, só fica faltando aqui a questão do julgamento em si da oposição, né? Porque o julgamento da oposição pode ser procedente ou não, e isso vai importar, inclusive, em condenação em verbas de sucumbência. Então, vem aqui comigo, vamos lá para o procedimento. O que é que pode ocorrer por último? Vamos lá. Se o pedido, se o pedido do opoente, se o pedido do opoente é julgado procedente, nós temos uma situação. E a outra situação é quando o pedido do opoente for julgado improcedente. Improcedente. Beleza. Então vamos lá. Vamos para a primeira situação. O pedido do opoente é julgado procedente. O opoente ganhou a demanda. Nesse caso, pessoal, o juiz, tá? Na mesma sentença, o que é que ele vai fazer? Na mesma sentença, ele já vai extinguir a ação originária, né? Extinguirá a ação originária sem julgamento de mérito. Sem julgamento de mérito, tá? Ora, nesse caso, o opoente saiu vitorioso. E quem é que vai responder pelas verbas de sucumbência? Obviamente, os opostos, né? Então, observação 1, aqui, os opostos na oposição, como o oponente saiu vitorioso, os opostos serão condenados nas verbas de sucumbência. De sucumbência. Beleza. Essa é a observação aqui, número 1. Agora, você não pode esquecer lá da ação originária, né? Na ação originária, quem vai responder pelas verbas de sucumbência é o autor. Então, veja, verbas de sucumbência na ação originária, caberá a quem? Ao autor. Caberá
ao autor. Então vamos lá, presta atenção nisso aqui. Lembra que eu falei no início que a oposição é prejudicial à ação principal, tanto que ela é julgada em primeiro lugar? Então, quando o juiz declara procedente o pedido do oponente, né, aquele autor da oposição, se ele saiu vitorioso, então, obviamente, que a ação principal será extinta, porque ela restou prejudicada. E aí, os opostos têm que pagar as verbas de sucumbência na oposição e o autor da ação originária tem que pagar as verbas de sucumbência lá, tá? Então, o autor paga duas vezes. Paga como posto na oposição e paga como autor da ação principal. Não esqueça disso. Volte para cá agora, porque nós estamos agora no julgamento improcedente. Se o oponente tem seu pedido julgado improcedente, veja, aqui, pessoal, o juiz, como a gente já adiantou, o juiz passará ao julgamento da ação, ao julgamento da ação originária, ao julgamento da ação originária. Claro, porque aqui ela não perdeu o objeto, né? E aí ele vai querer saber se o bem pertence a A ou a B. Então, note, nesse caso, em relação à oposição, quem é que vai responder pelas verbas de sucumbência? É o oponente, porque ele perdeu aqui. Então, não esqueça que na oposição, o oponente responderá pelas verbas de sucumbência. E, obviamente, vem aqui comigo, na ação principal, quem é que vai responder? Obviamente, a parte que sair derrotada. Então, lembre-se que na ação principal nós temos A e B disputando o bem litigioso. Se o A perdeu, obviamente, ele responde. Se o B perdeu, ele responde. E, em todo caso, desta sentença que julga a oposição e a ação principal, pessoal, se é a sentença, cabe o recurso de apelação, tá? Com isto, meus queridos e minhas queridas, nós estudamos aqui mais um tema importante do processo civil, que é a oposição. Espero que vocês tenham chegado até este final, espero que vocês tenham aproveitado. E aí, se gostaram, dá aí o teu like, pessoal, compartilha com teus amigos que estão estudando para concurso e fala para eles, aqui tem um canal voltado para o estudo sério de matéria jurídica, beleza? Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Espero ter ajudado vocês mais uma vez. Até a próxima, meus caros, se Deus quiser, tá? Abraço.